Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma aula do treinamento bíblico. E estamos falando sobre ministério prático, né? Falamos na aula passada sobre as definições do ministério, falamos sobre o propósito do ministério, tá? Falamos quando o ministério foi estabelecido, né? E encerramos falando sobre a importância, né? Sobre a importância de você sobre o seu papel no reino de Deus, sobre a descoberta, né, do seu chamado no Senhor. Encerramos também falando sobre a importância de você ser, né, você ser uma pessoa que reconhece o chamado de Deus. E que bom que você tem essa consciência de que o seu chamado não é para usufruir somente a si próprio, mas a gente entende que falamos isso também na aula passada, de que aquilo que o Senhor nos dá, né, aquilo que o Senhor nos confia, tá? O dom que o Senhor nos colocou, nos confiou, é para que outros, né, para que outros sejam alcançados, é para que outros conheçam, né, a palavra do Senhor e conheçam o propósito de reino, tá? Porque afinal o objetivo é esse. O objetivo é que nós continuemos, né, o trabalho a qual o Senhor iniciou aqui nessa terra. Então na aula passada nós vimos esses pontos, tá? Nós vimos que isso é muito importante, reconhecer o chamado, saber para que nós fomos chamados e saber qual o nosso propósito, né, aqui nessa terra. E hoje nós vamos começar essa aula, né, falando até quando Jesus concedeu os dons do ministério. É importante lembrar, tá, gente, que nós estamos falando de ministério, tá? Ministério é totalmente diferente de dons ministeriais. Isso daí nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, olha o que é que fala lá em Efésios 4:13. Até que todos, lembrando, o tema, até quando Jesus concedeu os dons do ministério. Aí, Efésios 4:13 responde essa pergunta. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita veronilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até quando Jesus concedeu os dons do ministério? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, tá? Então, algumas pessoas dizem que determinados dons, né, do ministério já não existe mais, principalmente quando se relaciona ao apóstolo. Todos nós, para a gente explicar melhor, alguns ministérios levantam pessoas como obreiro, diáconos, né, presbíteros, profeta, pastor, e encerra lá no apóstolo, né? Aí todo mundo pensa que acabou. Acabou não. Então, ó, profeta e ao mestre. No entanto, a carta ao Efésio, gente, a carta aos Efésios foi escrita há 60 anos depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. Ou seja, muitos anos depois, né, da igreja, do início da igreja, tá? Então quer dizer, se o Senhor tivesse mudado de ideia, será que o apóstolo Paulo, né? Será que o apóstolo Paulo teria ensinado a respeito? Eu acredito que não. Então, eu anotei 4 pontos aqui importantes que falam o seguinte. Os dons foram concedidos até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos falemos e pensemos a mesma maneira a respeito das coisas relacionadas de reino. Se nós estamos fazendo parte de um ministério, tá? Vamos falar aqui de nós. Nós fazemos parte da igreja cristã Despertar. Qual é a nossa função, o nosso objetivo? O nosso objetivo, tá? É pegar a visão da igreja cristã Despertar que o Senhor deu
ao pastor presidente da igreja, tá? Pegar essa visão e fazer com que ela avance, tá? Ajudando, né? Ajudando o nosso pastor nessa visão. Então, quer dizer, essa visão a qual Deus entregou ao nosso pastor presidente, o nosso objetivo como participantes desse ministério, como pessoas que recebem a palavra ali, como pessoas que se alimentam ali, como pessoas que são beneficiadas dali, é para que nós venhamos pegar essa visão e fazer com que ela se multiplique. Nós sabemos que a Igreja Cristã Despertar, ela é uma igreja missionária. Então, nosso trabalho é voltado para a missão. Então, nós vamos levar o despertar do Senhor a todas as nações. E o nosso papel é fazer com que essa visão, tá? Que é uma visão de reino, seja levada até a perfeição que Cristo quer, tá? Então, o segundo ponto é: cheguemos, tá? Cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Conheçamos a Jesus Cristo completamente. Então, até quando Jesus concedeu os dons do ministério? Até que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu pergunto, você conhece a fundo o nosso Senhor Jesus? Eu ainda estou tentando descobrir, tá? Ainda estou tentando descobrir, cara, por que tu se entregou por mim? Se eu sou um cara tão nojento, eu sou um cara tão cheio de pecado, por quê? Nós não conseguimos entender e explicar o amor de Deus, tá? Então, Jesus ele concedeu dons do ministério até que nós cheguemos a pleno conhecimento do Filho, isto é, de Jesus, tá? Terceiro, para que nós alcancemos a perfeita veronalidade, né? Sejamos perfeitamente maduros, tá bom? Qualidade, atributo e empenhado, tá bom? Quarto, atinjamos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, estamos caminhando numa sociedade, no meio de um povo onde se nós formos olhar, a gente esquece Jesus rapidinho. Porque as coisas elas estão se evoluindo muito rápido, é muita novidade aqui, muita novidade acolá, tá? E às vezes a gente vê uma coisa nova e, meu Deus do céu, aquilo ali, e você fica com a visão dividida. Mas não esqueça que isso é só artimanha do inimigo para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar aquilo que o Senhor tem reservado para nós, tá? Então que nós venhamos a atingir a medida, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo, tá bom? Eu vou ler uma passagem que está lá em Hebreus, tá? 5, do 11 ao 14, que diz o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vós tendes tornado tardios em vir, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares do oráculo de Deus? Assim, vós tornastes com os necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, tá? Então, que nós possamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, alcançar a perfeita veronalidade, tá?
e atingir a medida da estatura da plenitude do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados por esse mundo, para que nós não venhamos ser enganados pelas artimanhas do inimigo, dos nossos sonhos, das nossas almas e do propósito de Deus para a nossa vida. Tá bom? Qual é a finalidade desse ministério? Certo? Efésios 4, do 14 ao 15, diz o seguinte: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. Nosso referencial nessa terra é Jesus. Nosso exemplo maior nessa terra é Jesus. Podemos assistir pregações? Sim. Podemos ver bons pregadores? Sim. Mas não podemos substituir o Senhor por pessoas, tá? Que talvez fale lá na frente, tropece lá na frente, certo? Porque Jesus, ele não falha. Jesus, ele não erra. Jesus é a tua bússola e a minha bússola. É o nosso caminho, tá? O caminho que nós devemos seguir e o alvo a qual nós devemos enxergar. Precisamos de todos os 5 dons ministeriais operando junto para trazer o corpo de Cristo em plena, tá, estatura de Cristo. Estamos fazendo parte de um ministério, nós temos os pastores, temos profetas, temos mestres, né, que ensinam a palavra. Então, vamos dizer, esse ministério em si, quando ele tem esses cinco ministérios, tá, é para que funcione o corpo de Cristo de uma forma mais ampla, tá? Mais fácil, um pilar ajudando o outro. É como uma estrutura, tá? Que serve ali de apoio para que todos aqueles que se achega possa usufruir disso também. Mas lógico, Jesus como cabeça. Tá bom? Quando alguém é chamado? Isso aqui é muito importante. A gente falou na aula passada sobre isso. Falamos exemplos sobre isso, né? E quando alguém é chamado é importante, tá? E vamos ler aqui em Gálatas 1,15 que diz assim: quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Lembra quando nós falamos na aula passada de que o chamado que Deus tem para a sua vida, primeiramente ele nasce dentro do seu coração, dentro do seu quarto, e Deus fala contigo pessoalmente. Deus fala com você primeiramente: meu filho, eu tenho uma missão a te entregar. Você será levantado, ou você será levantada. Primeiro Deus se achega até você, fala com você. E depois os homens, ele testifica isso, tá? Servem de instrumento para testificar o que Deus já ministrou no seu coração, tá bom? Então, o chamado, ele nasce conosco. Isso não quer dizer, tá, gente, que entramos imediatamente nele. Isso aqui é muito importante. O chamado nasce com você, mas para que esse chamado ele frutifique, existe um processo até você estar em em perfeito estado, preparado para exercer, tá? Para exercer esse chamado. OK? Qualificações para o ministério. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Questões de prova. Quais as qualificações para o ministério? Olha, escute bem. Existe uma enorme urgência na obra do Senhor, tá bom? Mas o clamor bíblico por ceifeiros continua ecoando. A obra é grande, mas poucos são os trabalhadores, né?
Ainda temos muitas pessoas para alcançar. Ainda temos muitas pessoas para pregar a palavra para elas. Mas também existe muitas pessoas com o dom de Deus, com o chamado do Senhor, escondido, tá? Com sonhos engavetados, propósitos engavetados, tá? Misericórdia. Mas enfim. Então vamos lá. Vamos falar de algumas qualificações para o ministério que o Senhor lhe confiou, tá? E a primeira é a fidelidade. Isso é muito importante. A fidelidade ao ministério ao qual você faz parte, ela é de suma importância. É exatidão em cumprir suas obrigações e executar suas promessas. Então você está fazendo parte de um ministério. Está fazendo parte de um ministério onde esse ministério tem metas espirituais. Onde esse ministério tem propósitos. Onde esse ministério tem ligação com o céu. Tá bom? Então, você precisa ser fiel. Precisa ser fiel no chamado que o Senhor lhe confiou, tá bom? Você precisa ser fiel no ministério a qual o Senhor lhe colocou, ok? Fiel é aquele que guarda, fidelidade que cumpre seus contratos. Fiel em suas promessas, constante, perseverante, exato, seguro e consiste e constante em cumprir deveres. Então você está no ministério exercendo qualquer função, seja fiel. Seja fiel em cumprir tudo conforme lhe foi delegado, conforme o Senhor quer de você. Tá bom? A gente fala isso porque existem pessoas que fazem parte de um ministério e não aprovam algumas coisas e sai disseminando. Ah, porque no meu ministério é isso. Ah, porque no meu ministério é aquilo. Ah, porque no meu ministério é acolá. Não. Seja fiel aonde Deus lhe colocou. Existe algo que você não concorde? Chegue até o responsável, o representante daquele ministério e faça o seu papel. Seja fiel. Relate aquilo com discernimento. Tá bom? E vamos citar aqui, mas antes eu quero ler o que está lá em Tiago 1, tá bom? 1 Timóteo 1 ao 12, que diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Veja a gratidão de Timóteo, reconhecendo, tá? Reconhecendo, né, a fidelidade de Deus com a sua vida. Tá bom? Nós sabemos que Timóteo foi uma pessoa instruída, disciplinada por Paulo. E ele está expressando a sua gratidão. Expressando a sua gratidão por todo esse tempo a qual ele esteve junto, né? Então, que nós possamos ser fiel aonde Deus nos colocou. Tá ok? Eu quero citar 2 exemplos de fidelidade ao chamado. Inclusive, o nosso pastor até pregou sobre esse cara. Tá fazendo uma série sobre esse cara chamado Moisés, né? Vamos ver o que fala lá em Números 12, 7. Diz assim: Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. E lá em Hebreus 3,5 diz assim, falando também sobre Moisés: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Você precisa dar exemplo aonde você estiver, por onde você passar, porque você está representando um ministério.
em qualquer canto que você for, que alguém te conheça e saiba qual a igreja que você faz parte, você precisa ser fiel. Você não precisa levar certas situações, tá? Você não precisa estar espalhando certas situações. Você precisa estar dentro do seu ministério, ajudando o seu ministério a crescer, ajudando a sua igreja a crescer, em nome de Jesus, tá? Então vamos aqui. Ministério é trabalho, como a gente leu em definições na primeira aula. É estudo, né? Precisamos estudar. Veja o que é que Timóteo fala em relação a estudo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então precisamos estudar, tá? Para que nós possamos apresentar o Jesus que nós conhecemos, para que nós não venhamos ser envergonhados, tá bom? Precisamos ter dedicação, ok? Dedicação. Olha o que fala em Romanos. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se ministério, vírgula, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Consagração, tá? Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Precisamos estudar, se dedicar e se consagrar para que nós possamos alcançar, tá? o trabalhar no ministério, na casa do Senhor, e até mesmo o dom que o Senhor colocou nas minhas mãos em perfeito, tá, estado. Então vamos aqui a alguns conselhos para quem almeja algum ministério. Primeiro, não despreze os pequenos começos. Quando começamos um ministério, não começamos no topo. Geralmente, os primeiros anos envolvem um grande sacrifício. Olha o que diz Zacarias 4:10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegra-se havendo o prumo na mão de Zorobabel, aqueles 7 olhos, não os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Quando você é chamado, que você começa de um lugar, tá? Por exemplo, comecei lá na esquinazinha da irmãzinha, lá na igreja bem pequenininha. Foi lá que Deus me honrou, foi lá que Deus falou comigo, foi lá que Deus batizou no Espírito Santo, foi lá que Deus me entregou revelações, foi lá que Deus fez tudo o que eu podia imaginar. Aí de repente eu encontro um lugar, né? Eu encontro um lugar onde até mesmo Deus não me quer lá. E aí eu vou para lá. Aí quando eu vou ver, não colocando aqui defeito ou má qualidade em ministério A ou B. Nós podemos sim fazer parte de outros ministérios, mas quando Deus te ordena, quando Deus te fala que você precisa sair, ou que o seu tempo ali acabou, ou que Deus quer te levar a algo maior, mas nunca menosprezando os seus pequenos começos. Tá bom? 2. Seja uma pessoa íntegra e desenvolva o seu caráter. Como nós desenvolvemos nosso caráter? Pedindo ajuda, estudando, pedindo ajuda ao irmão, pedindo reforço, né? Sendo fiel, sendo honesto, tá? Não ser dado ao vinho, tá?
trabalhando o nosso caráter, tá bom? Cuide da sua imagem, não seja um impedimento à unção que está sobre a sua vida. Eclesiastes 7:1 diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Isso aqui é sério. Muita gente tem saído dos seus ministérios, tem abandonado o chamado que Deus tem lhe dado por dinheiro e fama. Hoje, em pleno século XX, nós estamos vivendo esse tipo de coisa. Nós vemos pessoas que começaram do berço evangélico, Deus abençoou, Deus deu canções, Deus deu revelações e hoje estão no mundo. Triste saber, mas é a realidade. Cuide da sua família. Gente, o seu maior ministério não é dentro da igreja, tá? O seu maior ministério não é fora da igreja. O seu maior ministério, primeiro ministério, que o Senhor te dá a oportunidade de você crescer, de você aprender, é a sua casa, a sua família. Você que é pai, você é o pastor da sua casa, tá? E você que é mãe, você é a pastora da sua casa. Então o seu primeiro ministério é a sua família. Cuide, zele, porque esse é o ministério a qual o Senhor vai te cobrar severamente. É os da tua casa. Tá bom? Aleluia. 5. Não tenha pressa. Olha, o que tem de crente querendo ser pastor, o que tem de crente querendo ser profeta fora do tempo, não é brincadeira. Vamos falar sério. Existem muitas igrejas que abrem e fecham. Por quê? Muitas das vezes não é o tempo de Deus. Muitas das vezes o irmão talvez teve pressa demais, não recebeu o chamado para aquele momento, tá? Então não tenha pressa. Trabalhe no secreto. Lembra quando nós falamos na aula passada? No secreto que o Senhor vai te exaltar. É no secreto que o Senhor vai te honrar. Não precisa você fazer nada em público. Não precisa você ter pressa para ser algo ou ser alguém. Trabalhe o seu caráter. Trabalhe a sua vida. Tá? Porque no tempo certo, Deus tem um tempo determinado para cada um de nós, para o chamado de cada um de nós acontecer. Tá bom? Não faça propaganda. Tenha uma vida consagrada, tá? Tenha convicção de quem é o Senhor na sua vida. Tá bom? Então, que você possa guardar essas palavras, certo? Que você possa ter uma vida consagrada, ter uma vida convicta no Senhor e que você possa fazer da sua vida, do seu ministério, que é a sua casa, um ministério para fora das quatro paredes. Seja em casa, seja dentro da sua casa, um bom pastor, um bom mestre, um bom profeta, tá? Dentro da sua casa, seja um homem íntegro, seja um homem com caráter, que honre a sua esposa, porque só assim o Senhor vai te levar mais longe e o Senhor vai honrar a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que até a próxima aula, se Deus permitir. Até mais.